Olá, meu querido irmão motorista. Viajar tranquilo, com conforto e livre de imprevistos desagradáveis é o que todo motorista profissional deseja. Mas, infelizmente, nós sabemos que uma das maiores preocupações em relação à segurança dos motoristas é exatamente a proteção da carga e ameaça de acidentes. E um dos acidentes mais comuns com caminhões é exatamente o tombamento. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema. Tombamento é mais frequente do que se imagina em caminhões. Por que ocorre tanto tombamento com caminhões, aí nas rodovias, nas estradas por onde passamos? O tombamento de caminhão está entre as maiores preocupações relativas a acidentes de trânsito. A grande verdade é que acidentes com tombamento têm o potencial de desencadear prejuízos irreparáveis, não somente sob a perspectiva econômica, mas também do ponto de vista ambiental e, sobretudo, humano. Exatamente por essa razão, é tão fundamental entender quais medidas podem ser adotadas para elevar os níveis de segurança na direção de um caminhão. É muito importante entender porque tombamento é um dos acidentes mais comuns com caminhões. E entender um determinado fenômeno, e um fenômeno como o tombamento, significa ter capacidade de predizê-lo e de desenvolver técnicas para evitá-lo. Pois muito bem, como todo acidente, o tombamento de caminhão não é obra do acaso, de azar ou outra coisa parecida. Não. Todo acidente, inclusive todo acidente com tombamento de caminhão, tem uma ou mais causas básicas envolvidas. Estudos mostram que cerca de 55% das mortes com motoristas de caminhões em acidentes se dá em acidente com tombamento. E 90% destes são acidentes onde não houve a participação de terceiros. Apenas 10% se dá por conta da participação de outro veículo ou de outra pessoa, ou seja, por algum fator externo. E tem alguns fatores que são extremamente relevantes para que um tombamento ocorra, como, por exemplo, falta de atenção ao cenário. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar. Falta de atenção ao cenário onde nós estamos dirigindo naquele momento. Há situações que, por descuido, o motorista permite que o rodado da direita desça para o acostamento da via, ou para desviar um buraco ou um obstáculo, realiza uma manobra evasiva e o rodado da direita desce para o acostamento. E o motorista se assusta e, sem se programar, subitamente vira o volante para a esquerda na tentativa de trazer o conjunto de volta para a pista e o tombamento acontece. Nessas situações, a recomendação é deixar o carro com rodado no acostamento, amortecer a velocidade para depois, com suavidade, voltar à pista de rolamento. E como motoristas defensivos, precisamos nos conscientizar que mudança é o fator mais consistente na estrada. Há uma variedade infinita de itens importantes a serem analisados a cada instante e, por isso, nós não podemos nos dar o luxo de nos distrairmos enquanto estivermos dirigindo um caminhão. Um outro fator extremamente relevante é a falta de ajuste às condições da estrada. Por exemplo, um motorista entra numa curva ou numa rotatória ou numa alça de acesso acima da velocidade ideal para aquele ponto e perde o controle da condução. Condições mutantes da estrada e do clima podem afetar as características de condução e manobras de um caminhão-tanque. Gostaria de juntos vermos um vídeo que irá nos ajudar a entender isso, Quando não há um ajuste às condições, no caso aí do vídeo, descendo uma serra com curva acentuada lá embaixo, e não houve uma programação, ou se houve foi de forma incorreta e culminou num acidente de potencial graves. Vejamos.
Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com imagens de um acidente impressionante que aconteceu hoje na rodovia dos Tamoios, que liga o interior de São Paulo ao litoral norte. Um caminhão-tanque com 30 mil litros de combustível tombou e explodiu. O motorista morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. Os veículos seguem normalmente pelo trecho de serra da rodovia em Caraguatatuba. Até que às 11 horas da manhã, este caminhão-tanque surge na curva. Aparentemente em alta velocidade, ele perde o controle e tomba. O carro preto que está logo à frente é atingido pelo caminhão, roda na pista e para no sentido contrário. Quem vinha pela rodovia foi obrigado a parar. Repare na quantidade de combustível que vaza do caminhão-tanque. Logo depois, ele explode. Por pouco, o fogo não acerta esse homem que corre pela via. As chamas atingem também as árvores do outro lado da pista. Os carros dão marcha ré. Assustadas, algumas pessoas saem correndo. A rodovia dos Tamoios ficou interditada nos 2 sentidos por 2 horas e meia. Agora a polícia investiga o que provocou o acidente. O caminhão-tanque estava carregado com 30 mil litros de combustível. O motorista morreu na hora e as 2 pessoas que estavam no carro preto conseguiram escapar e tiveram ferimentos leves. O motorista do caminhão foi identificado como Admar Oliveira Neto. Este perito analisou as imagens e acredita que o caminhão estava com o dobro da velocidade permitida na via, 80 km por hora. Como o peso do tanque é muito grande e ele está numa descida, se o freio não responde, então ele teria que fazer todo esse movimento em alta velocidade sem reduzir essa energia. Então isso sim pode ter contribuído também, caso tenha havido uma falha mecânica. Ele disse ainda que a calha de contenção da chuva evitou um acidente maior. Se não houvesse esse sistema, o combustível possivelmente teria ficado na pista. E isso poderia ter causado um incêndio de muito maior proporção com todos os outros veículos. Como vimos no vídeo, a falta de adaptação ou de adequação ao cenário adverso é um dos fatores que pode gerar acidente com tombamento. E eu gostaria de chamar a atenção para um fato muito importante. Movimentar bruscamente o volante dentro de uma curva pode ser fatal para provocar um tombamento. Caso seja necessário manusear o volante numa curva, procure fazê-lo com movimentos suaves, para fazer corretamente uma curva na rodovia, em que os riscos de acidentes são maiores. É importante buscar acompanhar o raio da curva a partir do ponto de tangência da mesma. O ponto de tangência de uma curva é aquele ponto em que você começa a virar o volante dentro da curva, acertando o seu trajeto em conformidade com o raio da mesma, entendeu? Então, a partir do ponto de tangência, usar freio de serviço é extremamente perigoso, principalmente pelo fato de estarmos transportando cargas líquidas que se movimentam muito no interior do tanque do caminhão. Procure manter firmemente as mãos no volante durante uma curva. Isso irá proporcionar estabilidade para o caminhão, evitar a perda do controle do mesmo e deixá-lo apto a reagir diante de um fato inesperado. O volante vai voltar para a posição original no final da curva, no ponto de saída da mesma. Outro fator importante é a falta de previsão. Por exemplo, outro veículo, ou buraco, ou um veículo acidentado na pista, ou um obstáculo que seja, que possa surgir subitamente à frente do caminhão e o motorista se assusta e faz uma manobra evasiva brusca para desviar, sem realizar uma análise de risco do cenário. Isso é extremamente perigoso. O fato é que há motoristas que com frequência deixam de ver os obstáculos na via com antecedência, para que possa prever as falhas de terceiros, a tempo de evitar um conflito e identificar itens relevantes no cenário para que possa se programar. E aí, toma ações por impulso, sem tempo de fazer uma análise do risco presente. E muitos acidentes com tombamento de caminhões
poderiam ser evitados se os motoristas formassem hábitos que permitissem reconhecer o cenário de trânsito com antecedência, o cenário futuro, adaptando assim as condições mutantes de forma programada. Mas para isso é importante olhar bem adiante para que possa assim trabalhar antecipando os riscos e perigos no seu cenário futuro. Então, ao se aproximar de pontos críticos, como rotatória ou outros, o motorista defensivo deve, primeiramente, se programar mentalmente, acionar o freio motor em estágio compatível com aquela condição adversa que você vai entrar, ajustando a marcha, ajustando a velocidade antecipadamente. E importante, deve atentar-se para a tecnologia do rotograma falado e dos alertas das cercas eletrônicas que avisam a delimitação de velocidade para aquele ponto. Em pontos críticos, devemos ajustar a velocidade do caminhão para no mínimo 10 km por hora para CTs tipo carreta e para 20 km por hora para caminhões tipo biarticulados, e que tem que ser abaixo do limite de velocidade indicado nas placas. As cercas eletrônicas são as nossas aliadas nesse quesito. Os exemplos mais comuns de pontos críticos são curvas acentuadas, curvas fechadas, curvas sequenciais e em forma de S, declives íngremes, descida de serras. Nesses casos, reduz a velocidade com bastante antecedência, programe-se, não faça manobras bruscas, use marcha compatível com o declive e utilize o freio motor no estágio coerente com aquele declive. Outro exemplo de ponto crítico são as rotatórias e as alças de acesso de viadutos e de rodovias ou de vias expressas, tanto de acesso quanto de saída. Nessas situações, o motorista deve se programar com antecedência, reduzindo a velocidade abaixo da indicada nas placas de sinalização e atentar-se para os avisos das cercas eletrônicas. E lembre-se que todos os pontos críticos podem se agravar quando as condições climáticas são desfavoráveis. Vale ressaltar que as placas de sinalização são sinais de pontos críticos em sua rota. Portanto, fique atento a cada uma delas e, caso algo esteja diferente do rotograma, informe imediatamente a sua supervisão para que faça a devida correção no rotograma, para que outros colegas, quando forem, já possam se deparar com aquela situação adversa nova que você identificou. Agora, uma pergunta muito comum quando falamos desse tema é por que caminhões tombam com tanta facilidade? Pois muito bem, se o motorista de um automóvel exagerar na velocidade numa curva, o automóvel inicialmente irá cantar pneus, em seguida vai derrapar e somente se encontrar um obstáculo como um buraco na pista ou o meio-fio é que ele vai tombar. Caso contrário, apenas derrapará na pista. Porém, em caminhão carregado a coisa é bem diferente, ou seja, ele tomba sem sequer derrapar. Portanto, meu querido irmão motorista de caminhão, nós como motoristas profissionais que dirigimos esses caminhões transportando cargas perigosas, não podemos nos dar o luxo de errar a velocidade em curvas, porque isso pode ser fatal. E como o caminhão reage se o motorista exagerar a velocidade numa curva? No caso de excesso, há um processo de transferência de peso. A transferência de peso se dá da seguinte forma: quando o caminhão atinge o ponto de tangência da curva, ou seja, no momento em que o motorista gira o volante do CT para o lado interno da curva, ocorre uma transferência de peso do caminhão e da carga do lado interno da curva para o lado externo da curva. Ou seja, desequilibra totalmente a estabilidade do caminhão. Quando o caminhão está em linha reta na pista, o peso tanto do caminhão quanto da carga é distribuído de forma uniforme para todas as pontas de eixo do caminhão.
Na proporção em que o caminhão vai adentrando a curva, o peso vai diminuindo da parte interna da curva e vai aumentando do lado externo da curva. Se por acaso no meio da curva o motorista se assustar e acionar o freio de serviço, o freio irá atuar com maior severidade nas rodas do lado interno da curva, porque o peso neste momento está mal distribuído no caminhão. Por isso que é comum em curvas nós vermos listas de freio, marcas de freio apenas de um lado. É porque se dá esse fenômeno. Um lado está pesado, o outro está leve e aquela roda trava e marca a pista. Se levantar os pneus da tração, o tombamento é irreversível. Simplificando, tombamento é um acidente de transferência de peso do lado interno da curva para o lado externo da mesma. Gostaria de ver com você um vídeo que irá nos ajudar a entender isso que acabei de falar. E o caminhão? Como reage se o motorista exagerar a velocidade numa curva? Iniciando um processo de transferência de peso. E como se dá essa transferência de peso? Se a curva for para a esquerda, quando o caminhão chegar no ponto de tangência da curva, ou seja, no momento em que o motorista gira o volante do caminhão para a esquerda, ocorrerá uma transferência de peso do caminhão e da carga do lado interno da curva para o lado externo. Tombamento é um acidente de transferência de peso. Quanto mais o caminhão entra na curva, mais peso é transferido de dentro para fora da curva. Em seguida, levanta os pneus da carreta, depois levanta os pneus da tração. E quando isso ocorre, o tombamento acontece. Um detalhe importante é que se o caminhão tombar para o lado direito e o motorista estiver com o cinto de segurança corretamente afivelado, tem condições de sobreviver. Porém, se o tombamento do caminhão for para o lado esquerdo, mesmo que o motorista esteja com o cinto de segurança afivelado, a chance de se lesionar gravemente ou até morrer é muito grande. Isso porque o corpo pode deslizar por baixo do cinto, vindo a ter contato com a pista. Agora, imagine se no tombamento o caminhão for projetado sobre o guarda-reio da via, a probabilidade de fatalidade do motorista é extremamente alta. Por isso, nós temos que estar sempre cientes que tombamento é um acidente de transferência de peso. Então, em manobras, em curvas, em alças de acesso, em rotatórias, temos que gerenciar o risco com a devida antecedência. Porque quanto mais o caminhão adentrar na curva, mais peso será transferido de dentro para fora. E quanto maior for a velocidade, maior será a aceleração lateral. Se numa curva o motorista ultrapassar o SDR, ou seja, o limiar de tombamento daquele caminhão, o tombamento é inevitável. As características de tombamento de um caminhão são fortemente influenciadas pelo movimento livre do líquido dentro do compartimento de carga. Em um tanque carregado com volume parcial, esse movimento da carga é mais intenso.
produzindo um efeito conhecido como slosh. São movimentos complexos que se agravam dependendo da geometria do tanque e da viscosidade do líquido e da velocidade com que o motorista empreende naquele caminhão, bem como a forma como realiza as suas manobras. Quanto maior a velocidade, maior a movimentação do líquido dentro do tanque. E quanto mais rápido entrar numa curva, maior será essa aceleração lateral sobre o mesmo. No tanque policêntrico, por exemplo, o movimento é mais complexo e o centro de gravidade da carga se desloca primeiramente na horizontal, depois descreve o movimento contrário. Já no caso de tanques cilíndricos, que são esses tanques atrelados aos caminhões tipo super bitrem, o centro de gravidade da carga tem forma de um arco-íris, né? Tem forma de um arco-íris, cujo centro coincide com a parte central do tanque. Quando carregamos biodiesel, por exemplo, em caminhão tipo super bitrem, que é um caminhão alto, estreito, formato cilíndrico, em face do produto ser mais denso e mais pesado, o carregamento é feito na seta inferior, de forma que fica um espaço vazio maior, propiciando assim a movimentação do produto no interior do tanque. E isso irá impactar diretamente no limiar de estabilidade daquele caminhão, principalmente em curvas. O quebra-ondas dos caminhões, dos tanques cilíndricos dos caminhões, só amortecem o movimento longitudinal do produto, ou seja, da frente para trás ou de trás para frente. Mesmo assim é uma grande movimentação. Mas o movimento lateral permanece forte e este é o que é mais perigoso para um tombamento. Portanto, quando o carregamento do produto for na seta de baixo, a condução do caminhão-tanque requer um gerenciamento de risco bem mais criterioso por parte do motorista, porque os riscos são infinitamente maiores dada a locomoção, a movimentação desse produto no interior do tanque. E lembre-se, os caminhões superbitrens com tanques cilíndricos, eles são altos, estreitos e provocam uma grande movimentação lateral. Se não houver um gerenciamento correto, poderá ter problemas. Vejamos este vídeo. Observe nesta ilustração que um caminhão-tanque carregado com volume líquido parcial permitirá uma grande movimentação do produto no interior do tanque. Movimentos estes que podem interferir na estabilidade do caminhão-tanque na pista. Gostaria de chamar a atenção para quando carregarmos o caminhão-tanque com B100, pois em virtude de ser um produto mais denso e pesado, o carregamento é feito na seta inferior, deixando assim um espaço vazio maior. Lógico que o espaço vazio não é tanto quanto nesta animação, mas causa impacto na estabilidade do caminhão-tanque, principalmente em curvas. E nós devemos lembrar que tombamento é um acidente de transferência de peso do lado interno da curva para o lado externo. E a movimentação de líquidos no interior do tanque lateralmente pode propiciar essa transferência de peso. Porém, alguém pode dizer: meu caminhão tem quebra-ondas. Gostaria de ressaltar que os quebra-ondas dos tanques cilíndricos só irão amortecer a movimentação longitudinal do produto, mas o movimento lateral não. E em curva, o que desestabiliza o caminhão-tanque ao ponto de levá-lo a tombar são os movimentos laterais do produto. Portanto, quando carregar o caminhão-tanque com biodiesel, a condução do caminhão exigirá um gerenciamento de riscos bem mais criterioso por parte do motorista. É importante também ressaltar que as placas de sinalização de limites de velocidade nas rodovias foram projetadas para automóveis, não para caminhões. Portanto, nos pontos críticos, a velocidade deve ser inferior àquelas definidas pelas placas. E a orientação que nós trazemos é a seguinte: 10 km a menos para caminhões tipo carreta, LS,
e 20 km por hora a menos para caminhões tipo biarticulado, como bitrem ou super bitrem. A chave para zero tombamento começa pela disciplina na velocidade. Então, para evitar tombamentos, evite excessos tanto de velocidade quanto na acentuação das frenagens. Freadas lentas e graduais minimizarão efeitos de movimentação em ondas da carga líquida no interior do caminhão e permitirão a você manter o controle com segurança. Uma outra orientação: evite colar no veículo da frente, ou seja, pratique distância de segmento em relação ao veículo que desloca-se logo à sua frente. Deixe espaço suficiente entre você e o veículo que segue à sua frente. Você terá tempo suficiente para reagir calmamente em caso de acidente súbito. Uma outra orientação: evite dirigir irritado ou emocionalmente alterado. Nunca dirija com qualquer problema emocional que possa diminuir a sua concentração na tarefa de dirigir. Mais uma sugestão: evite estar debilitado, seja pela fadiga, seja pela sonolência. Certifique-se de que você está seguindo todos os procedimentos de prevenção de fadiga e se você está apto para dirigir e chegar bem ao seu destino. Pois é, como nós vimos, um dos tipos mais comuns de acidentes nas rodovias brasileiras ainda é o tombamento de caminhões. Por isso, dirigir com cuidado e atenção é essencial para quem passa grande parte do seu tempo ao volante. Conscientização, previsão perceptiva e correta, detecção antecipada e reação consciente são fatores essenciais para evitar acidentes com tombamentos de caminhões. Pensemos nisso.